Bom, a primeira pergunta: qual era a principal preocupação do Grupo Barcelos ao iniciar esse projeto? Então, a nossa principal preocupação era obter visibilidade e controle efetivo também de todos os nossos bens patrimoniais, né, que estão distribuídos entre todas essas lojas, como sinalizei, e também o centro de distribuição. Então, a gente precisava evitar perda, duplicidade de compra, dificuldade em auditoria, duplicidade de descrições, de plaquetas, garantindo assim mais confiabilidade nas informações para a tomada de decisão. Basicamente, esse é era a nossa principal preocupação, né? E por que o inventário patrimonial se tornou uma prioridade para a empresa? Então, ele se tornou uma prioridade porque a gente entendeu que, com o crescimento do grupo, né, há quase 2 anos, a gente teve aí uma aquisição onde a gente teve uma expansão muito acelerada. Então, isso exigia da gente uma organização, uma rastreabilidade e uma transparência sobre os ativos muito mais evidente. Além de ser uma exigência também contábil, o inventário a gente sabe que é fundamental para reduzir custos, otimizar o uso dos bens e melhorar também a eficiência operacional no dia a dia. E como estavam os bens patrimoniais antes do serviço? Bem, antes do serviço, os bens eles estavam parcialmente controlados, né? Sem uma padronização específica e com alguns registros desatualizados. E isso gerava riscos de inconsistência de informações, né? De bens, de valores, depreciação. A gente tinha muita dificuldade também em, às vezes, localizar alguns tipos de bens por conta dessas informações que estavam equivocadas. Além de entraves em processos de manutenção, auditoria e o planejamento também de investimentos, para futuro investimento. A gente ficava um pouco perdido aqui em relação a isso. Como foi o processo de alinhamento com a equipe da Fixcode? Então, o processo foi muito colaborativo, né? E assim, a gente foi bem transparente, né? Porque são muitas filiais localizadas em lugares que precisam um translado muito dificultoso em alguns casos. E a equipe da Fixcode sempre se mostrou muito disponível, né, para compreender essas nossas particularidades, principalmente a gente que é do ramo supermercadista, né, que costuma se dizer que o varejo ele é vivo, né? Todo dia é uma situação diferente, então não é um ramo tão burocrático e fixo, são coisas que são muito removíveis ou transferidos de uma forma muito grande, muito alta, vamos dizer assim, e conseguiram adaptar com a gente alguns processos que a gente também estava pensando em implementar, né? E houve uma troca muito, muito boa, muito positiva, que fez com que a gente pudesse criar uma base muito sólida para a nossa gestão. Também houve um alinhamento da parte operacional, né, o que garantiu muita clareza em todas as nossas etapas. Eu acho que o fundamental, além do depois que a gente vê o material todo completo, né, para a parte fiscal e contábil, isso é excelente, mas acho que o melhor de tudo foi o contato pessoal ali, tá? O dia a dia, o time técnico operacional excelente, ajudou em tudo e todas as dúvidas foram tiradas. Ali, querendo ou não, a gente meio que estava aqui como se fosse, eu costumo dizer com o meu time, a gente acabou fazendo mais do que uma atualização, né, mais do que um inventário, a gente acabou fazendo meio que um curso também de especialização, que cada vez que a gente faz o inventário é uma troca, é uma experiência, então acaba sendo um aprendizado para ambas as partes. Alguma estratégia adotada te surpreendeu positivamente? Estou tentando lembrar que tiveram várias, mas teve uma que eu achei muito, muito importante, uma estratégia que deixou positivamente surpreendido, é a questão da coleta mesmo no dia a dia, né? Da ferramenta que vocês usam, né? O sistema que vocês usam. A gente até já está aí pensando para o nosso futuro planejamento, a gente também adotar essa mesma ferramenta, uma ferramenta parecida, e que fez com que a gente ganhasse muito tempo, fica muito mais claro e objetivo, entendeu? Então, a ferramenta utilizada para fazer o inventário no dia a dia, eu achei algo muito positivo, que a gente conseguia identificar logo descrição, plaqueta, o tempo de vida útil do bem, todas as informações básicas, né? E isso, às vezes, dependendo do ramo que é trabalhado, isso não é olhado com tanto carinho, entendeu? Com tanta precisão. É um controle muito superficial. Então, eu vi que a partir dali, né, por esse processo aí de um celular ou um tablet que você pode ali ter todo um sistema de controle de transferências de bens, identificação, resolver problemas operacionais ou de processos que levam, sei lá, semanas, meses, ali em horas você resolve o problema. Então, essa estratégia, né, eu acho que já é do plano de vocês ter isso no dia a dia, né? Isso acabou trazendo para a gente uma seguinte situação: poxa, nós não temos isso e deveríamos ter, porque isso
querendo ou não, poderia ser uma situação básica para uma área de controle patrimonial. Então, a gente está nessa fase aí de buscar esse sistema e que vai ajudar muito, eu acho, a gente e vai surpreender até para os próximos inventários. A gente vai conseguir ganhar muito mais tempo, porque eu acho que hoje, com mais de 25 lojas, o que a gente precisa é ganhar tempo, né? Só complementando aí talvez, uma coisa importante também, Mariana, foi o acompanhamento que o Rodolfo fez e a logística que a gente montou junto com ele. Isso foi muito assertivo porque ele conhecia exatamente as lojas, o tamanho das lojas, qual o roteiro ideal para ser feito, e foi importante que ele acompanhou a equipe em todas as lojas. Então a gente teve uma assertividade muito maior, ganhamos em termos de produtividade e agilidade no processo, né? Você concorda, Rodolfo? Eu acho que esse ponto do seu acompanhamento, da sua ajuda, da estratégia que ele estabeleceu junto conosco para fazer um roteiro de viagem, deslocamento, foi bem fundamental. Eu acho essa parte, de fato, muito importante e, principalmente, como esse era o segundo ciclo de inventário que a gente estava fazendo com vocês, o que eu fiz quando eu assumi a área foi tentar identificar, de fato, os gargalos que a empresa teve no primeiro ciclo. E aí a gente criou um plano para tentar corrigir isso. E uma outra coisa também que eu achei muito positiva, agora que o Evaristo falou, e eu lembrei, foi que o time que executou lá aquele primeiro inventário operacional com a gente estava junto com a gente no segundo. Então, não só a gente conseguiu ajudar porque a gente sabia aonde estava cada coisa, mas como o próprio time da Fixcode ajudou também muito a gente, porque lembrava de muita situação. Então, assim, tinha coisas que a gente não lembrava e que o técnico falava, olha, isso aqui eu sei que teve isso, isso e isso. Então, essa troca ela é muito importante, principalmente quando você tem uma reciclagem ou uma manutenção. Quando você tem a manutenção do time fazendo o mesmo processo, esse processo você vai ganhar muito mais em pouco tempo. Então, acho que uma das coisas que surpreendeu também foi vocês poderem ter mantido o mesmo time e que isso ajudou muito a gente, ajudou muito, sem dúvida nenhuma. Complementando, o que que a gente fez, Mariana? A gente procurou equalizar a nossa agenda, o cronograma da equipe, justamente para colocar a mesma equipe do trabalho anterior. Justamente porque a gente sabe que isso facilita, tem lembranças, tem coisas que ele já sabe que aconteceu no trabalho que pode melhorar nesse ou vice-versa, e até facilitar numa segunda rodada, num segundo ciclo. Então, isso aí foi fundamental também, como o Rodolfo colocou. Como o Grupo Barcelos pretende usar essas informações daqui para frente? Então, a gente pretende agora usar essas informações, né, para otimizar mais a gestão do nosso imobilizado, né, direcionar melhor os investimentos nos equipamentos, identificar bens ociosos e passíveis de redistribuição também, e garantir que os processos de manutenção e descarte sigam critérios técnicos e financeiros bem definidos. Voltando lá à questão do trabalho executado, foi feito não só o trabalho contábil fiscal, mas também tem um trabalho de identificação de como está o estado do bem, entre outras atividades. E aí agora a gente está fazendo esse trabalho agora meio que de auditoria nas lojas. Então a gente já está iniciando, né? Somente nesse mês agora de setembro, o trabalho de auditoria de gestão de imobilizado, onde a gente está indo nas lojas, pegando aquele resultado lá do inventário, onde tem uma classificação sobre os bens, tem a classificação se o bem é bom, ruim, péssimo, sucata. A gente pegou aquela classificação, né, e a gente criou uma metodologia para a gente ir nas lojas para identificar se esse bem continua no mesmo estado e o que vai ser feito com esse bem, porque se o bem foi caracterizado lá como uma sucata lá atrás, a gente já tem que ter uma tomada de decisão e um plano de ação. Aí a gente já leva junto também a questão da como está a depreciação desse bem, para a gente saber qual vai ser a tomada de decisão em relação a cada filial. E esse trabalho a gente vai fazer em todas as 25 filiais e é fruto do inventário. O inventário ele acaba trazendo novas perspectivas, porque é aquilo, se a gente tem um resultado bom em um inventário, né, tá tudo funcionando muito bem, o plano foi ótimo, a execução foi excelente, tá, mas e daqui para frente? A gente tem que ser melhor. Esse é o processo de evolução, acho que de qualquer área, e essa também é a nossa. Então, a gente está começando a otimizar a gestão do imobilizado, criando esses planos aí de ação, muito de situações que nós conseguimos agora enxergar com todo esse material finalizado aí junto com a Fixcode. Esse já é um benefício, né? Tem mais algum benefício que vocês perceberam com os dados atualizados no inventário? A gente conseguiu identificar a questão de descrição dos bens, tinham muitos bens que estavam com descrições, às vezes é o mesmo bem,
mas as descrições estão diferentes porque foram comprados em períodos diferentes, por compradores diferentes. Então, a gente começou também a classificar de forma correta esses bens. A gente antes não tinha esses bens dentro de uma estrutura de categoria, de gestão de categoria. A gente tem aqui gestão de categoria muito focado em revenda. O que a gente fez, a gente criou também uma gestão de categoria focado em itens de imobilizado. E aí, esses itens estando categorizados, ajuda muito mais a gente na hora da identificação, na hora de um direcionamento para alguma área, um exemplo, uma área de TI. Eu vou lá, puxo a categoria de todos os bens de TIs focado em cada situação, a TVs, computadores, periféricos. Então, esse também foi um resultado que veio do inventário e também é uma coisa que a gente estava tentando trabalhar aqui antes do inventário e o inventário ajudou, é que a gente estava tentando fazer um book com as imagens dos bens, para que quando viesse um novo cadastro de um bem, a gente comparasse o que está sendo comprado é aquele que a gente já tem na nossa base, né, no nosso sistema, para que a gente seja mais assertivo na descrição e na hora de catalogar também o bem. Então, assim, tem várias coisas positivas, né, e que a gente está só evoluindo, aquilo a gente está só subindo degraus, e o objetivo até no ano que vem a gente já vai ter um novo ciclo de inventário. Lógico, o nosso objetivo é que o resultado seja muito melhor do que o anterior, né? Porque significa que, de fato, o inventário anterior trouxe frutos e a gente está usufruindo de forma positiva desses frutos. Mas no ano que vem a gente já inicia, então a gente quer começar até antes do período que a gente começou o exercício anterior, para a gente poder já, antes disso, né, como a gente está colocando essas metodologias em prática, a gente vê qual vai ser o resultado disso já no ano que vem, que é quando a gente começa o próximo ciclo de inventário. Além do que ele falou, e isso é evidente, eles passam a ter uma depreciação mais assertiva, de fato, de que foi encontrado em cada loja, ou seja, porque muitas vezes você tem bens localizados ou identificados numa loja e pode estar na outra, você faz a baixa daquilo que não encontrou, trazendo números reais para cada loja, a depreciação real para cada loja, que além de todos esses pontos de nós termos uma padronização na descrição, ter colocado o book, ser mais assertivo nessas informações, você traz números coerentes para cada loja que foi inventariada com esse resultado do trabalho. Então, isso foi uma das coisas que faz muita diferença para eles nesse momento aí, e na execução desse trabalho, esse resultado, que traz uma fotografia real dos valores dos bens que estão exatamente em cada loja. Isso aí. Complementando, é justamente isso. É também isso, né? Uhum. Antes a gente tinha dificuldade que a gente não, quando ia fazer um descarte, uma baixa de um bem, a depreciação ficava toda em uma única filial, porque não haviam as transferências de forma correta, a gente não conseguia identificar também muito bem onde estavam aquele bem imobilizado. Então isso ajudou muito também a gente, tipo, dar um norte, né? Como se você tivesse que mirar a distância e você precisa de um binóculo. A gente estava sem esse binóculo, agora a gente consegue enxergar lá na frente o que a gente precisa fazer para avançar ainda mais nos processos da empresa. Então, que conselho você daria para as outras empresas que estão postergando o controle patrimonial? Depois que a gente faz alguns inventários, a gente entende que um conselho seria uma coisa simples, e não adie o seu inventário, não adie aí a sua pesquisa em relação ao processo de inventário de imobilizado, porque quanto mais tempo passa, maior é o risco de perda de controle, desperdício de recurso, dificuldade em auditoria. Investir em um inventário patrimonial atualizado, né, é investir, eu acho que em eficiência, transparência e economia para o futuro. Eu acho que hoje uma das coisas que a empresa tinha era muita dificuldade, né, quando que vamos fazer, mas quando começou a fazer de fato os inventários patrimoniais, lógico, com toda essa certificação de uma empresa, hoje já está no nosso calendário. Uma das coisas, e no nosso orçamento aqui, no nosso forecast, nosso budget, uma coisa que não falta é o valor para fazer o inventário patrimonial, porque o benefício que isso traz até a médio e longo prazo para uma empresa que quer amadurecer, para uma empresa que quer evoluir, crescer de verdade profissionalmente, é fundamental fazer um inventário. Então, se um conselho que eu tenho é não adie, não deixe para depois, não ache que isso é coisa para deixar em segundo plano, porque não é. O benefício que isso traz para uma empresa que quer amadurecer, se solidificar, ela é muito grande. Você recomendaria a Fixcode? E se sim, por quê?
Sim, lógico que recomendaria. Acho que a empresa demonstrou muito profissionalismo, a metodologia muito eficiente, assim, uma metodologia. Eu sinceramente achei que era dificuldade, mas cara, no dia a dia foi tudo muito simples. A eficiência na comunicação, logo quando a gente precisava de algum apoio, a gente tinha muito rápido isso, tanto do time operacional quanto do time tático, estratégico. A gente sempre teve um retorno muito grande e isso é muito bom que te traz uma tranquilidade, te deixa confiante de que o trabalho vai ser bem feito. Então, assim, eu acho que o trabalho trouxe muita clareza, trouxe organização para a gente e confiabilidade também. Ano que vem a gente vai fazer a cotação, né, do nosso inventário patrimonial. Aqui a gente tem um critério, uma metodologia onde a gente tem que orçar com 3 empresas. E eu acho que a empresa número 1 que eu já vou cotar já vai ser a Fixcode. Essa eu não deixo de jeito nenhum de cotar, porque clareza nas informações, objetivos. O que eu acho legal é que os objetivos acabam sendo os mesmos, porque muitas vezes quando você contrata uma empresa para prestação de serviço ou às vezes para fazer uma consultoria, a empresa ela entende de uma forma uma metodologia e quer aplicar aquela metodologia, sem entender tanto o seu dia a dia, suas dificuldades, os seus pormenores. E a Fixcode não. Antes de tudo, queriam saber como que era a empresa, como que funcionava, tem toda uma didática, uma dinâmica muito boa. A gente veio e fez o inventário, depois vem de novo o time para poder fazer uma conferência, depois vem novamente, e até que a gente esgote todas as nossas forças, a Fixcode esteve aqui com a gente. Então, assim, cara, um parceiro como esse, você não tem que recomendar sempre. Então, assim, eu recomendaria aí a Fixcode, muito por conta de toda essa parceria, comprometimento e seriedade, né, principalmente. Só complementando, Mariana, Rodolfo, o que a auditoria colocou para nós nesse segmento de varejo e que normalmente esse segmento não dá muita importância é o fato da curacidade do resultado do inventário que vocês obtiveram, e o mais significativo foi o impairment test, a revisão de vida útil. Normalmente esse segmento ele está muito preocupado em fazer só o inventário e a conciliação, e nós fomos muito mais além, a Barcelo foi muito mais além. Ela tanto fez, depois de nós alcançarmos esse nível de curacidade entre o resultado do inventário versus o contábil, que foi muito assertivo, o fato de ter feito o impairment e a revisão de vida útil. E esse segmento normalmente tem resistência para fazer esse tipo de trabalho, porque são bens que circulam muito, são bens que é um volume muito grande que tem uma vida útil reduzida. E o fato de você fazer esse estudo de vida útil traz uma depreciação para a realidade de cada entidade jurídica. Mas no segmento de varejo, você traz isso e demonstra isso para a realidade particular de cada um, né? Então, isso é importante no caso do varejo que a Barcelos adotou de fazer a implementação da revisão de vida útil e, consequentemente, o impairment. Muito obrigada, Rodolfo. A gente já fez todas as perguntas. Eu não sei se vocês dois têm mais alguma consideração. Que agradeço e faço questão de sempre que puder falar sobre a Fixcode aí, que é uma grande parceira, eu falo. Inclusive aqui, ó, quem tá comigo aqui é um caderninho, carrego para baixo com todas as anotações. Então, assim, foi muito bom o trabalho que a gente fez, falando até um pouco mais. A gente tinha uma expectativa de um determinado tempo, por isso a gente fez lá um planejamento, e a gente fez dentro desse tempo, né, o que é primordial, porque são muitas filiais, distâncias muito grandes entre uma e outra. Então, assim, a gente sempre teve essa preocupação, né, de garantir o resultado final no tempo certo, por conta de auditorias externas que nós temos aqui, e temos que cumprir, né, com a lei a gente não pode fugir, né, a gente tem que cumprir com todas as nossas obrigações legais. Foi assim, eu acho que foi além da expectativa, tá? A gente tinha uma expectativa muito boa por conta do primeiro ciclo, mas o segundo foi além da expectativa. E aí é lógico que agora para o terceiro, se de fato finalizarmos essa parceria, eu já tenho as minhas metas, que são reduzir o tempo, melhorar mais ainda a curacidade, que já foi excelente, para que a gente possa continuar essa parceria aí juntos, e aí também, quem sabe, até com a questão de ter um sistema também muito alinhado com o que você já trabalha. Eu acho que essa parceria tem cada vez mais frutos para a gente poder aproveitar aí, tá bom? Perfeito, Rodolfo. Foi assim, nós da Fitload, nós temos assim a premissa de ter, nós não temos clientes, nós temos parceiros e nós provemos diversos cursos, nós fizemos diversas atualizações, né? E o fato de ter vocês como parceiro também significa que a gente está indo pelo caminho certo.
né? Então eu agradeço você aí, a parceria, o trabalho, tudo que você precisar aí. Inclusive, quando eu estive conversando com o pessoal, com o diretor, ele falou, com as expansões que vierem, se vocês pensarem em nova tecnologia, precisar do sistema para fazer a revisão, a gente está disponível para vocês aí, até os cases que você quiser fazer um teste, estamos à disposição aí, é o que você precisar, ok? Então eu agradeço aí pela Perfeito. parceria.